Dia. Que a graça e a paz de nosso Deus e Pai do Senhor Jesus estejam com vocês. Irmãos, a gente vai refletir hoje sobre um dos temas mais importantes das nossas vidas, né? Com certeza. Ainda que você ainda não tenha consciência disso, mas que o Senhor toque seu coração hoje, através da ação do Espírito Santo, e que você passe a entender que não dá para viver nesse mundo sem ter uma igreja na sua vida de verdade. Estou falando de frequentar uma instituição, não estou falando de ir todo domingo a um lugar, ouvir louvores e palavras. Estou falando de ser igreja. É isso que a gente vai falar hoje. Eu vou pedir para a Joyce colocar o texto de Efésios, capítulo 4, verso 11 para a gente. Você pode abrir sua Bíblia aí se você preferir também. Mas vamos orar antes. Pai Celeste, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas Tuas escolhas nas nossas vidas, Senhor. Grande parte da nossa vida consiste em não obedecer o que a gente pensa que é bom, e não obedecer o nosso coração, e não caminhar conforme o entendimento dos nossos próprios olhos, mas nos render, entendendo que espiritualmente nós somos cegos sem a Tua presença. Entendendo, Senhor, que é o Teu Espírito, que é a Tua paternidade como Pai Celeste que o Senhor é, que é o senhorio do Senhor Jesus que nos comprou, que é o nosso dono, que é o nosso Senhor, que faz com que a gente tenha uma maravilhosa e boa vida, seja aqui, seja na eternidade. Entender, Senhor, que por mais adultos que sejamos, a gente não sabe nada. Reconhecer isso. E reconhecer que é o Senhor que deve nos guiar. Reconhecer que a tua vontade verdadeiramente é boa, perfeita e agradável. E que isso não é apenas um bando de palavras bonitas escritas num livro antigo. E uma das coisas mais importantes que é a tua vontade é que a gente seja o teu povo. Que a gente seja a tua igreja. Que isso seja uma das coisas mais importantes das nossas vidas. E que hoje a gente possa mergulhar nesse entendimento. Fala com o teu povo, fala comigo, Senhor, porque a tua palavra é tua. Cada palavra pregada nessa igreja pertence a ti. Somos apenas instrumentos, servos inúteis que o Senhor usa para comunicar. Portanto, fala conosco. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Efésios 4, 11, a gente vai ler até o 16, diz assim a palavra. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, e empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajude as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. A gente vai destrinchar bem cada versículo desse, mas antes eu queria contar uma situação nossa lá de casa para os irmãos. Sempre que sobra um dinheirinho, está cada vez mais raro, mas de vez em quando sobra, a gente gosta de comer fora, né? Nós temos os lugares que a gente gosta mesmo de ir. A gente não gosta muito de ficar experimentando coisas, a gente já sabe mais ou menos o que a gente gosta de fazer, né? E coletivamente, claro que individualmente tem umas nuances nisso,
mas coletivamente a gente gosta muito de almoçar, por exemplo, num restaurantezinho, bar, que tem em Maria da Graça, chamado Paraibá, né? Já arrastamos alguns irmãos aqui com a gente para comer lá. Vai chegar. Gostamos muito do Outback, mas aí tem que ter um bom dinheiro sobrando, senão vai te dar uma facadinha lá. Gostamos muito da pizzaria que tem lá no Meia, Vesúvio também, né? Que é uma pizza mais artesanal, tal, bem gostosa. Mas eu lembro que teve um dia que a gente lá no Paraibá conversamos muito. A gente também tem muito esse hábito. Lá em casa a gente fala muito, né? Desde a criança até eu e a Ione, né? A gente já várias e várias noites varamos noite adentro conversando e nada planejado. Começa a conversar, vai entrando e cai dentro. E uma dessas conversas que aparentemente são sem sentido, né? Muitas vezes a gente estava conversando sobre o nosso papel lá na igreja presbiteriana carioca, né? A gente já sabia que íamos sair, né? Que muito provavelmente nunca mais iríamos voltar, ou não, né? Deus é que sabe essas coisas, a gente não tem como prever. Mas a gente não ficou olhando para o futuro, a gente estava olhando já pelo passado, né? Por aquilo que Deus nos fez caminhar ali. E de repente eu tive um estalo que eu comentei com ela, eu falei, olha, nós ajudamos a plantar uma igreja. Eu sei que isso parece um pouco prepotente, isso parece um pouco contracultural, vamos dizer assim, porque aquilo que vai contra o que a gente consegue enxergar de forma clara, porque a gente coloca muito ali, né, o peso nos líderes. Embora eu fosse um dos líderes da igreja e ela também já foi por causa da mesa administrativa, mas a gente sentiu isso, né? Sentiu o peso disso, sentiu a responsabilidade disso. Nós ajudamos a plantar uma igreja. No hall de membros, para sempre, no início daquela igreja, vai estar o nome da nossa família lá, né? Nós três, Luísa, o Natan também, nosso sobrinho, que ainda está lá até agora, e assim por diante. E aí eu falei para ela, né? Foi meio que automático, eu falei, tem gente que se mata para deixar uma empresa para a família. E aí sempre vai ter um descendente que é um playboy, que vai destruir tudo que os que vieram antes construíram numa empresa, né? A gente vê muito isso aí em filmes, séries, novelas e tal. Tem gente que o legado é, sei lá, fundar uma escola de samba, fundar uma instituição de caridade, que é bacana também, ou um clube, né? Quando você vê a história de um clube esportivo, tem sempre lá, o Flamengo, por exemplo, tem 6 remadores que começaram o Flamengo ali na rua Paissandu e tudo mais, no bairro do Flamengo mesmo, né? Então todo lugar tem uma história. E o nosso nome está marcado na história lá da Carioca. Ainda que a gente nunca mais volte para lá, que eu nunca pastorei aquela igreja, né, efetivamente, está marcado. E eu falei para ela, isso é muito interessante de se pensar, porque nós entendemos qual é o papel de uma igreja no mundo. Você fazer parte de uma igreja, fazer parte da história de uma igreja, é infinitamente, incomparavelmente mais importante do que fundar uma escola de samba. Muito mais interessante e importante do que fundar um clube de futebol ou de qualquer outro esporte que seja. É mais importante e mais interessante, mais abrangente do que fundar até mesmo uma nação. Porque nós temos a percepção da eternidade. Nós temos a percepção de que uma igreja é uma embaixada do reino de Deus aqui na Terra. O conceito de embaixada é quando um país meio que funda um pedaço desse país em outro país. Por exemplo, se vocês viajarem um dia para algum lugar e tiver um problema, é a embaixada do Brasil que você deve procurar. Porque ali você está debaixo do governo brasileiro. Eu não sei se isso é bom ou ruim no fim das contas, mas é o que acontece. Ainda que você esteja, sei lá, na Arábia Saudita, você está protegido pelo governo brasileiro
por estar na embaixada do Brasil ali naquele país. As leis daquele país não podem te influenciar porque você é um cidadão brasileiro e está naquela embaixada. Cada igreja local que a gente conhece, que realmente tem como base a palavra de Deus, o Espírito Santo reina ali, é uma embaixada do reino nesse mundo. De modo que, por mais que a gente esteja debaixo das leis que esse mundo impõe, o que importa é que, mais pra gente, é que nós estamos embaixo da lei de Deus, da lei do reino de Deus. Quando Pedro foi confrontado lá em Atos, ele deixou claro como a gente deve seguir. Vamos obedecer às leis. Mas importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então a igreja é como se fosse um guarda-chuva no meio de um temporal. Um guarda-chuva no qual a gente se abriga. Ou uma árvore, né? Se você pegar uma árvore muito grande, você vai ver que ela serve de casa para diversos seres vivos. Tem lá os esquilos, que não tem muito no Brasil, mas vamos aqui dar uma viajada no que a gente sabe visualmente. Tem os passarinhos que fazem seus ninhos por lá. Tem as frutas que alimentam, inclusive a nós, né, seres humanos, e assim por diante. Esse é o papel de uma igreja. E eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês o que é uma igreja, nós teremos várias respostas diferentes, porém, provavelmente a grande maioria é certa. Alguns vão dizer que a igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus. Outros vão dizer que a igreja é a família de Deus. Outros podem dizer que a igreja é o coletivo daqueles que seguem ao Senhor. Muitas respostas vão surgir e provavelmente todas certas. O grande problema, e eu tenho uma convicção de que o grande investimento do diabo das nossas vidas é uma outra pergunta que eu posso vir a fazer, e a gente vai ter também respostas variadas, mas aí eu acredito que boa parte delas não vai estar certa. Que é se eu perguntar para cada um de vocês como deve funcionar uma igreja. Isso acontece porque a gente tem uma cultura de enxergar a igreja muito contaminada. Pastor Pezinho, fundador do Sara, né, ele costuma dizer, né, ele aprendeu isso com outro pastor, o Eugene Peterson, né, que eu amo muito o ministério dele, que o diabo ele atacou a igreja em 4 vertentes na história. Primeiro, vamos lá para Atos um pouquinho rapidinho. Primeiro, ele fez com que as pessoas tivessem orgulho e enganassem na misericórdia, enganassem na doação de bens, né? Que é na Ananias e Safira. Eles venderam uma casa, eles viram Barnabé ser, né, honrado por ter vendido a casa dele e ofertado na igreja, quiseram imitar, faz igual, mas não copia, né? Aquele meme. Porque eles venderam a casa, retiveram um percentual do valor para eles e doaram o resto dizendo que era o valor total. E não tinha necessidade nenhuma disso. Ninguém pediu para eles fazerem nada. Eles poderiam ter feito isso e, a gente pegou um dinheiro para a gente, estamos doando o resto para a igreja. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles quiseram, como a gente chama por aí, aparecer. Quiseram mostrar que estavam fazendo algo maior do que eles fizeram de fato. E aí o Espírito Santo fulmina os dois, né? A gente conhece a história, está lá no livro de Atos. E aí resolveu, né? A igreja se encheu de temor, as pessoas começaram a refletir, tomar cuidado mais com o pecado, que não era só, a igreja não era só a euforia de estar louvando a Deus juntos, vivendo coisas boas, tem pecado também, então a gente tem que tomar cuidado. O segundo intento do diabo vai ser quando as viúvas gregas e judias entram em problemas, lá em Atos capítulo 6. Né? As viúvas de origem judaica estavam sendo... na verdade, as viúvas de origem grega estavam sendo preteridas, né? Elas estavam em desvantagem com os recursos que a igreja dava em relação às viúvas de origem judaicas. Então, levam isso para os apóstolos para atolar eles de trabalho, e Pedro, cheio do Espírito, chega e fala:
não é bom que a gente pare de orar e estudar a palavra para ensinar vocês para resolver esse tipo de coisa. Então vamos orar, vamos instituir homens para que cuidem dessas coisas no nosso lugar. E aí surgem os diáconos, Estevão, Filipe e por aí vai. Então Deus vai e resolve esse problema. Aí o diabo ficou pensando no que ele podia fazer para tentar parar a igreja. E aí ele começa a era das perseguições. O próprio Estevão, diácono, pregador do Evangelho, é o primeiro mártir da igreja cristã. Ele prega o Evangelho, é atacado pelos judeus e é apedrejado até a morte. A partir daí, começa a estourar um boom de perseguições na história do cristianismo. E esse ataque do diabo dura um pouco mais, dura alguns séculos. Até que surge Constantino, o imperador, no século IV, que libera as pessoas para serem cristãs no Império Romano. E antes disso teve Nero, que matou Paulo, matou Pedro, matou boa parte dos apóstolos, né? Diocleciano, que isolou João na ilha de Patmos, tentou matar ele num tanque de azeite fervente, mas nada aconteceu com ele. Para se cumprir o que Jesus tinha falado, que ele não morreria de morte matada, né? Evocando aqui o Chaves, sim de morte morrida. E aí vem Constantino e libera. Você pode ser cristão. Né? Tem todo um esquema lá da guerra que ele entende que Deus falou com ele e ele meio que se converte. Isso também é um dilema muito grande que não interessa pra gente aqui agora. Depois de Constantino, surge o imperador Teodósio. E aí que surge o ataque do diabo que, segundo o pastor Pezinho, nosso líder no Sara, ele existe até hoje. Teodósio obriga todos do Império Romano a serem cristãos. E o cristianismo ele não pode ser obrigado. O cristianismo precisa ser em espírito e em verdade. A gente vai ver isso daqui a pouco na aula. Ele precisa ser sincero. Ele precisa ser vivido por quem realmente foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e quer seguir ao Senhor. Sempre que a igreja tentou impor o cristianismo, é que surgem as piores coisas que a igreja fez na história. E aí, com essa ideia, Teodósio, começa a investir usando o dinheiro do Estado nas igrejas. E isso vai fazendo com que os líderes daquela igreja, o pastor, o bispo, seja lá o nome que você for usar, comece a funcionar como um funcionário estatal. E até hoje é assim. Na Alemanha, por exemplo, os pastores são pagos pelo governo, né? Ainda que a Alemanha seja secularizada e por aí vai. E quando isso aconteceu, como a gente fala lá no Sara, o pastor começa a ser um capelão da fé. Alguém que vem aqui de domingo a domingo, recebe um salário e vai orar na sua festa de aniversário, na sua festa de noivado, vai fazer seu casamento, vai lá sepultar um parente ou um membro da igreja e por aí vai. Os discípulos que antes se preocupavam em dedicar a sua vida para pregar o evangelho e fazer novos discípulos, começam a agir como sócios de um clube que pagam uma mensalidade chamada dízimo e que vão de domingo a domingo frequentando um lugar físico para poder ouvir uma boa palavra, ouvir uma boa música. Em algumas igrejas nem tão boa assim, mas o cara tá lá ouvindo louvor, tal, é legal, é edificante pro coração dele e por aí vai. E começam a viver uma vida muito mais parecida com a vida de um perdido do que com uma vida de um discípulo de Jesus. E aí vai, né, com algumas exceções, evidentemente, alguns movimentos cristãos que saem dessa bolha, mas até hoje a gente luta contra isso, contra esse ataque que Satanás colocou na igreja. Então, por isso que eu acho que se eu perguntasse aqui, se desse uma pesquisa, como deve funcionar uma igreja, na sua opinião, muitos de nós responderiam de forma equivocada algumas coisas. Quando a gente olha para esse texto, né, e lembrando também de Mateus 16, que é um texto icônico sobre a igreja, que é quando Pedro ele é o primeiro ser humano, o primeiro de nós a claramente, oficialmente, publicamente dizer quem Jesus é,
O Senhor responde para ele: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu não sei vocês, mas por alguns anos eu entendi esse texto errado. Ele é um dos textos mais importantes da minha vida, né? Me fez tirar um 9,5 no seminário, pregando sobre ele, inclusive. Então eu tenho muita gratidão. Eu achava que a igreja estava lá de boa e o diabo vinha atacar a igreja. Mas não é isso que Jesus está falando ali. Você pega lá, faz a exegese, traduz do grego, vê as versões, todo aquele esquema técnico da teologia, você começa a perceber que Jesus está falando que o papel da igreja é ela avançar. E as portas do inferno não podem prevalecer sobre ela. A igreja ataca, a igreja caminha, a igreja avança. E o inferno não consegue conter. Sabem, já ouviram falar sobre Arite? Não é só o personagem lá do desenho do He-Man, né? Mas embora ele tenha esse nome por causa disso, Arite era um tronco, um ferro, qualquer coisa que se usava antigamente na Idade Média para derrubar um portal, uma porta de um castelo, para se dominar aquele castelo. Né? Você deve ter visto em algum filme um troço gigante com um monte de homem lá, vamos lá, tentando derrubar. Né? O nome daquilo é Arite. E é isso que Jesus está falando. A igreja é o Arite que destrói as portas do inferno. No lugar onde uma igreja está, quando ela vive o Evangelho, quando as pessoas entendem que elas não foram chamadas para ser membros de uma comunidade, mas serem discípulos de Jesus naquele lugar, a igreja avança e o inferno não consegue conter. Claro que eu não estou falando que a igreja vai conquistar uma cidade inteira. Às vezes acontece, há relatos na história que isso acontece sim. Porque o reino de Deus ele vai sendo construído aos poucos. Jesus deixa claro, ele é como um grão de mostarda que vai crescendo, se tornando a maior das árvores. Mas o fato é que nós fomos chamados para caminhar. Eu gosto muito dessa relação do Evangelho. Vocês sabem, né? Tem a frase do Sara que eu cito direto aqui, uma longa caminhada numa mesma direção. E a ideia que Jesus quer dar é essa direção, que a igreja vai. Eu estou falando de igreja. E o importante da gente sair daqui hoje é entender que quando se fala igreja, ele está falando de mim e de vocês. Não está falando desses pedaços de tijolos que existem aqui que compõem a nossa igreja, a nossa bela igreja. Está ficando ainda mais bonita com a obra lá fora. É claro que isso faz parte, é importante a gente ter uma sede. Mas o que é a igreja é cada um de nós. Não faz sentido ter um prédio bonito, Templo de Salomão lá de São Paulo, do Macedo, se não tem pessoas cheias do Espírito ali. A igreja primitiva, a gente fala igreja primitiva, lendo a Bíblia, a maioria delas não tinha sede, se reuniam nas casas, porque eles eram perseguidos. Como é que eu vou construir um prédio para eu ir adorar se podem lá derrubar no dia seguinte? Porque o que é a igreja é cada um de nós. Eu sei que é meio esquisito porque igreja é singular e nós é plural, mas é isso. A gente falava muito lá na Carioca que você sozinho é tão igreja como um tijolo é uma casa. Você é mais um tijolo que compõe aquilo ali. E a melhor coisa que tem na nossa fé, no Evangelho de Jesus, é que não existe protagonista nessa história a não ser o Senhor. Todos nós, não importa o que a gente faz, desde varrer a igreja ou até estar aqui num púlpito pregando, todos nós somos tijolos que o Senhor pega, se ajunta e constrói o que é a sua igreja, o que é o seu povo. Paulo usa, ele até usou um pouco isso, mas em Coríntios mais ainda, a ideia de corpo. Uns são mão, outros são dedos, outros é fígado, outros é coração, e assim por diante. Mas todos juntos formam um corpo. Eu não posso pegar um coração e chamar ele de uma pessoa.
É o coração de alguém. Né? E depois eu ouvi falar até que quando alguém, sei lá, perde uma mão, por exemplo, tem que enterrar mesmo, né? Tem que, como se fosse um funeral mesmo. Funeral não, mas um enterro, né? Ninguém vela a mão, mas enterra direitinho lá como se fosse mesmo uma pessoa. Porque é um pedaço de uma pessoa. E quando Paulo fala isso, e a carta de 1 Coríntios é categórica com isso, porque os coríntios tinham essa coisa, eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo, eu prefiro Pedro. E até o Bible Project, né, que eu já indiquei para vocês, que são aqueles desenhos que explicam a Bíblia, o narrador até fala que a ideia de Paulo ali vocês estão brincando comigo, né? Vocês não entenderam nada do que eu ensinei para vocês, que o cristianismo não é sobre quem regou, quem plantou, é sobre aquele que dá o crescimento. Porque mesmo que você seja o melhor pregador que existe no mundo, não adianta nada se você não faz isso para a glória de Jesus, para a glória de Deus. Mesmo que você seja o melhor músico do mundo e faça as canções cristãs mais famosas que existem, não adianta nada. Sem amor é como o sino que retina, como está em 1 Coríntios 13. E o tempo todo, Paulo está falando que ele não seria apóstolo se não tivessem discípulos para ele liderar. Você não seria ministro de louvor se não tivesse uma igreja para você tocar. Se não fosse vocês, eu estava aqui igual um idiota falando sozinho para a parede. Porque nós precisamos uns dos outros. Porque se a igreja entender isso. Esse versículo 11, né, para a gente acelerar aqui, ele fala dos 5, para mim 4, mas isso aí também não vem ao caso agora, é uma besteira comparado ao que a gente está refletindo aqui, dos ministérios da palavra, né? Seja apóstolo, seja profeta, seja evangelista, seja pastor e mestre. São dons, são pessoas que têm esse dom da palavra, né, para um objetivo. Vou pedir para a Joyce avançar no 12. Ele vai explicando qual é o objetivo. Ser responsáveis para preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e produzam amadurecimento. Algumas versões mais antigas falam de perfeição, né? Mas sempre que a Bíblia fala de perfeição, ela está falando sobre amadurecer. Então, é muito complicado você ser um cristão muito maduro numa comunidade, espiritualmente falando, que você não se interessa em ajudar o seu irmão, sua irmã, que não tem maturidade. Porque se você é maduro, Deus te enviou para amadurecer outros. Esse é o objetivo. Se nós vivemos o seu reino próprio, a sua glória própria. É muito gratificante quando vocês falam que você prega muito bem, que bacana, seu sermão edificou minha vida. Isso é muito legal. Mas não adianta nada se vocês não aprendem o que a gente está ensinando aqui domingo após domingo. Um dos momentos mais marcantes que eu tive nessa igreja foi uma aula que a gente estava tendo lá em cima com os jovens, quando vários deles, né, Joyce, Lucas e tal, estavam compartilhando coisas que eles aprenderam comigo pregando. Eu fiquei muito tocado, muito emocionado e adorei a Deus ali. Porque é bacana ouvir deles que eles acham que eu prego bem, mas não significa nada perto do fato de eu perceber que eles entenderam as verdades do Evangelho que o Senhor colocou no meu coração e eu expus. Porque é para isso que eu estou aqui. Senão, eu sou só mais um. Mais um medíocre falando bem. Brasília está cheia de gente que fala bem. O presidente da República é um grande orador. Não estou falando de ortografia, que ele dá umas capotadas às vezes. Mas ele é um cara que convence, a gente tem que admitir isso. Você gostando dele ou não. O destino dele provavelmente não vai ser o mesmo que o nosso. Tomara que Deus toque e mude as coisas, né? A gente tem que orar para essa galera se converter.
Mas provavelmente não vai ser. Não é sobre o que a gente pode fazer, o quanto nós somos capazes. É sobre quem Jesus é para nós. E sobre o que Ele nos usa para repartir uns com os outros. A gente tem na teologia a ideia do teólogo de Torre de Marfim, né? Que é o cara que sabe muito de teologia, mas ele não edifica ninguém com isso. De que adianta? Vai pro caixão com todo o conhecimento dele, sem ter abençoado a vida de ninguém. E quando a gente pensa na ideia que Paulo traz aqui, os apóstolos e o próprio Senhor, a gente começa a entender que construir uma igreja bíblica só vai acontecer quando a gente entender que a nossa igreja local precisa ser um dos maiores amores da nossa vida. Só que a gente, às vezes, dá excelência no nosso trabalho, dá excelência na nossa família, dá excelência para ganhar a porcaria de um jogo, muitas vezes, para ser um torcedor, para fazer churrasco. E todas essas coisas são boas, evidentemente, não é pecado nisso. Mas quando é para a igreja, eu dou o que resta. Eu falei isso lá na aula, acho que foi nesse mesmo dia, não sei, né? Mas eu estava falando do João e do Lucas, que eu admiro muito os dois. São homens jovens que metem a mão no arado. Né? Um é diácono, o outro é presbítero. Porque se você é um homem de Deus, um homem que entende quem o Senhor é, que tem maturidade espiritual, é a sua obrigação pegar a igreja local que você faz parte e cuidar dela. Independente se você tem cargo, se você não tem, porque isso tudo também é só uma questão de organização. Mas o que o Senhor quer ver é o nosso coração, a nossa dedicação, entendendo que nós somos igreja. Que a igreja não é uma coisa que a gente tem, mas é uma coisa que a gente é. Né? O Jones, principalmente, é um menino que impacta muito a minha vida e de vários outros conhecidos nossos também, que eu já ouvi testemunhar sobre ele. Ele é muito novo e é um presbítero que é excelente, que faz com excelência, que está sempre aqui dando a cara a tapa. Ou a Joyce, que não tem cargo na igreja, mas também está sempre metendo a mão no arado, sempre cuidando com excelência daquilo que ela faz, e assim por diante. Posso estar falando aqui de vários de nós aqui, dando alguns exemplos para a gente entender, de gente que entendeu, cara, eu sou igreja, eu não tenho uma igreja, eu sou igreja. Depende de mim, que ao invés de ficar reclamando de como as coisas não funcionam, vão lá e tentam mudar a realidade das coisas. Porque se eu sinto isso com o bairro que eu moro, com a cidade que eu nasci, com a minha casa, por que eu não vou fazer isso com a casa do Senhor? A gente quer tanto a paz mundial, né? É uma das respostas mais clássicas. O que você quer para a sua vida? Paz mundial. Eu quero que não tenha mais fome e tal. E não entende que o melhor caminho que realmente pode transformar é ser uma igreja. Existem várias frases aí de vários cristãos na história que dizem que o mundo é do jeito que é porque a igreja é do jeito que é. Eu não sei se isso explica tudo, mas tem um quê de verdade nessa história. Nós somos uma igreja descansada. Não estou falando na luz, estou falando na igreja cristã no geral, né? Somos uma igreja descansada. O que a gente quer é ser abençoado. A gente quer ter o carro do ano, porque Deus nos abençoou, um carro bom, né, que seja, uma casa boa, trabalhar para obter riquezas e deixar para a nossa família. Mas o maior legado que a gente pode deixar, até mesmo para a nossa família, não é uma conta bancária gorda, é o Evangelho que nos transformou, que mudou coisas na nossa vida. Dizem que ter um filho muda alguém. De fato, é algo que melhora muito, né? Às vezes o cara é muito vida louca, tem um filho e fica na dele. Mas é uma mudança que muitas vezes é passageira, é temporária. As mudanças que são eternas, que são efetivas de fato, é quando o Evangelho toca aqui.
É quando Jesus chega aqui e se torna verdadeiramente o rei do nosso coração. O rei do que a gente sente, o rei do que a gente pensa, o rei das nossas atitudes. E é impossível amar ardentemente o Senhor sem ligar para a igreja no qual a gente congrega, com tudo que a gente é. Quando o Tiago fala com os ricos lá na carta dele, ele é categórico: tenham uma vida simples. Deus tem falado muito isso com a gente, né, nesse mês de janeiro aqui. Tenham uma vida simples. A riqueza de vocês pertence a Deus. Vocês são mordomos. Tenham o suficiente e invistam no reino. Invistam em comunidades locais, invistam em missionários, invistam em pessoas. Porque, cara, se você ama o Senhor, se você verdadeiramente ama o Senhor, como vou amar o Senhor sem estar preocupado com aquilo que Ele mais se preocupa? Que é o avanço do reino, que são as pessoas a serem alcançadas, as pessoas a amadurecerem na igreja, a serem edificadas. Por isso que é muito comum, infelizmente, para a gente terminar, casais que são bênção numa igreja, mas que os filhos, sabe Deus o que estão fazendo por aí. Porque muitas vezes o cara ama o reino, ama o Senhor, tá ali, pau para toda a obra, a esposa também, mas não deixaram o legado do evangelho para as crianças. E aí vem o mundo e prega o evangelho dele para elas. Porque o exemplo arrasta, sim, mas palavras são importantes. Como crerão se não há quem pregue? E como ouvirão se ninguém se dispõe a ir? Como está lá em Romanos. O evangelho é o melhor que a gente pode deixar para as próximas gerações. E eu tenho convicção, eu já vivi muita coisa, né? Ano que vem eu faço 40 anos e eu vou empatar o jogo, né? Eu vou ter 20 anos de convertidos e mais de 20 de não convertidos, né? Finalmente eu vou empatar. E eu andei muito por aí, por várias igrejas, por Jocum e por aí vai. Eu tenho convicção, chego aí, né, aos 39 em junho, de que não é bom, não é o ideal viver qualquer coisa no reino de Deus se não for através de uma igreja. Se não for através de uma igreja local. O alcance, o poder que a igreja tem é muito maior do que a gente tem individualmente. Muito maior. Nós temos força sozinhos se estivermos com Deus. Mas juntos, quando nós somos um conjunto de pessoas cheias do Espírito, os portões que a gente vai quebrar no inferno são muito maiores a nível de quantidade e a nível também de enfrentamento. Eu quero te deixar algumas perguntas. Qual foi a última vez que você orou por esta igreja que você congrega no seu tempo com Deus? Qual foi a última vez que você chorou clamando a Deus por esta igreja? Qual foi a última vez que o Senhor tirou um sorriso no seu rosto ao pensar sobre essa igreja? Que você se sentiu alegre pensando nela? Qual foi a última vez que você se sentiu contente de ter que vir a esta igreja? Ou essa igreja só faz parte da sua vida no domingo? Ou você toca a sua vida, vivendo um monte de coisa aí na semana, e Deus sabe que você vive, só Ele você sabe. E aí, domingo eu vou ligar, vou mudar o chip, vou botar, né? É o crente Superman aqui, é Clark Kent, e quando quer vira Superman. A igreja precisa ser diária na nossa vida. Você precisa ser igreja onde você estiver. Porque não se pode esconder uma lâmpada sobre um monte. Se você é sal e luz, a luz vai dissipar as trevas onde você estiver. E aí, você pensa, só que é mais fácil a gente reclamar. E isso lá na luz não está funcionando. Também, se eu estivesse num lugar, eu faria melhor.
Ah, tá bom. É mais difícil você meter a mão na massa, procurar o pastor, procurar os presbíteros e falar: como eu posso ajudar? Eu estou aqui. Eu amo esse lugar, eu amo o reino de Deus, eu amo o avanço do Evangelho. Eu quero contribuir com o que eu sou, com o que eu tenho, com as minhas finanças, com os meus dons, com os meus talentos, com a minha família. Isso é o difícil. Mas é isso que Deus quer de cada um de nós. Para mim, voltando àquela pergunta lá do início, para a gente fechar, a igreja é a família de Deus, é a ilustração que eu mais gosto. Só que é uma família como se o pai tivesse saído para trabalhar. Então ele deixa os filhos mais velhos para cuidar da casa, para não tacarem fogo na casa, para não quebrarem, né, o vidro e por aí vai, para não roubarem alguma coisa. Por isso que os presbíteros no grego quer dizer literalmente anciãos. Porque não é por causa de idade, senão João não poderia ser. Mas é por causa de maturidade espiritual. Então, os líderes de uma igreja são os irmãos mais maduros. Não são seu pai, né? Você não é meu pai, mas são os irmãos mais maduros, os líderes que estão ali para coordenar a coisa, para não virar para ter uma direção, né? Não virar bagunça. Irmãos nossos, discípulos de Cristo igual a nós, mas que Deus deu o poder não, né? Essa palavra é complicada, mas deu a direção de liderar. Por isso que a Bíblia é categórica: ore pelos seus líderes, tal, e por aí vai. Porque é um peso grande que a gente carrega. Só que o nosso papel é ajudar vocês a amadurecer. Caminhar junto com vocês para que vocês alcancem não a nossa estatura, mas a estatura de Cristo. Porque a gente também está lutando para alcançar essa estatura. A gente também está sendo mexido de dentro para fora com o Espírito Santo para ser como Jesus. E caminharmos juntos. É muito triste ouvir aí fora, como eu já ouvi várias vezes, que a igreja é o único exército que não volta para pegar os soldados que foram feridos. Não deve ser assim. Não é para isso que Deus nos deixou aqui. Quero te deixar um desafio, né? Como sempre, como já é de costume. Nessa semana, tire um momento, todos os dias, para ler Efésios 4, de 11 a 16. Invista tempo orando por esta igreja. Depois compartilhe a sua experiência com os líderes ou com o seu discipulador, se você já tiver um, e tudo mais.